a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebrando o 27º domingo do tempo comum. Percorrer o caminho do reino com fé e muito amor. A liturgia do 27º domingo do tempo comum apresenta vários temas para a vida cristã, como por exemplo, a fé, a salvação, a radicalidade do caminho do reino. Mas sobressai a reflexão sobre a atitude correta que o ser humano deve assumir diante de Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer com humildade a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o reino, sem cálculos nem exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus e entregar-nos confiantes nas suas mãos. Na primeira leitura, o profeta Abacuque interpela Deus, convoca-o para intervir no mundo e para pôr fim à violência, à injustiça, ao pecado. Deus, em resposta, confirma a sua intenção de atuar no mundo, no sentido de destruir a morte e a opressão, mas dá a entender que só o fará quando for o momento oportuno, de acordo com o seu projeto. Ao homem e à mulher resta confiar e esperar pacientemente o tempo de Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo convida os discípulos a renovar cada dia o seu compromisso com Jesus Cristo e com o reino. De forma especial, o autor exorta os cristãos a conduzir com fortaleza, com equilíbrio e com amor as comunidades que lhe foram confiadas e defender sempre a verdade do Evangelho. No Evangelho de São Lucas, convida os discípulos a aderir com coragem e radicalidade a esse projeto de vida que em Jesus Deus veio oferecer aos homens e mulheres de todos os tempos e lugares. A essa adesão chama-se fé e dela depende a instauração do reino no mundo. Os discípulos comprometidos com a construção do reino devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si próprios. Eles são apenas instrumentos através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cumprir o seu papel com humildade e gratuidade, como servos que apenas fizeram o que deviam fazer. Continuamos aqui a percorrer o caminho de Jerusalém, o caminho catequético teológico, é deparar com as lições que preparam os discípulos para o desafio de compreender e de dar testemunho do reino. Desta vez, o nosso texto, junto com um dito de Jesus sobre a fé e uma parábola que convida à humildade. Nas etapas anteriores, Jesus tinha avisado os discípulos da dificuldade de percorrer o caminho do reino. Disse-lhes que entrar no reino é entrar pela porta estreita. Lucas capítulo 13, versículo 24. Convidou-os à humildade e à gratuidade. Lucas capítulo 14, versículo de 7 a 14. Avisou-os de que é preciso amar mais o reino do que a própria família, os próprios interesses ou os próprios bens. Lucas capítulo 14, versículo 26 a 33. Exigiu-lhes o perdão como atitude permanente, como nos diz em Lucas capítulo 17, versículo 5 a 6. Agora, são os discípulos, preocupados com a exigência do reino, pedem mais fé. O dito sobre a fé, que ocupa a primeira parte do Evangelho e que hoje nos é proposta, aparece de uma forma um pouco diferente em Mateus 17, 20. Um dito análogo, lê-se também em Marcos capítulo 11 e Mateus capítulo 21, a propósito da figueira seca. No estado atual do texto, é muito difícil definir o contexto original do dito de Jesus, o seu enquadramento e seu significado. Aqui, no entanto, ele serve a Lucas para manifestar a preocupação dos discípulos com a dificuldade em percorrer esse complexo caminho do reino. Esse é o pedido dos discípulos a Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Na sua caminhada para Jerusalém, Jesus continua seus ensinamentos.
Na parábola do grão de mostarda, ele diz que nossa fé é ainda muito pequena, incapaz de tirar uma árvore do lugar. Na parábola do empregado que volta do campo, Jesus ensina que a melhor maneira de superar uma crise de fé é aumentar a fé. Viver a vida de fé significa continuar realizando os trabalhos de evangelização com toda a confiança, mas com a consciência de ser um servo comum, sem ter feito nada de extraordinário. Nossos trabalhos são importantes e úteis, mas nós, trabalhadores na vinha do Senhor, somos servos passageiros, servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Um dia, outros nos substituirão. Contudo, o que Jesus nos pede no Evangelho de hoje é que percorramos com coragem e empenho o caminho do reino. Quando o discípulo aceita percorrer esse caminho, é capaz de operar coisas espantosas, milagres que transformam o mundo, prodígios. E cumprindo a sua missão, resta ao discípulo sentir-se servo humilde de Deus, agradecer-lhe pelos seus dons, entregar-se confiante e humildemente nas mãos do Senhor. Enfim, possamos reconhecer que somos servos por amor e para amar, impulsionados pela nossa fé para testemunhar que somos a Igreja de Cristo em missão no mundo. Por isso, amar é a nossa missão. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.